Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Dalva Ferreira. Atualmente estou como presidente da USE Regional de Marília. E é uma alegria muito grande poder tê-los conosco nesta tarde de domingo, nesse segundo encontro de presidentes de centros espíritas, para tratar sobre o tema preparação de novos trabalhadores. Então, vou pedir para a Karina, que é secretária da USE Regional e também assessora do Departamento de Doutrina, para que faça a nossa prece de abertura. Obrigada, Dalva. Boa tarde, queridos amigos. Que alegria imensa nós estarmos aqui juntos, conversando sobre as nossas casas espíritas, sobre o movimento espírita. Então, vamos lá, vamos fazer uma prece. Então, nesses instantes de muita alegria, nós queremos dizer: querido Mestre Jesus, a Ti consagramos as nossas ações dentro da proposta do Teu Evangelho de amor, agradecidos pela oportunidade de servir, pela união e unificação do movimento espírita. Nós rogamos sempre o amparo dos espíritos espíritas que nos acompanham, para que possamos colocar a causa espírita acima de tudo, acima dos egos, e caminharmos com confiança e fé em direção a Ti, querido Mestre Jesus. E é dessa maneira, com os nossos corações aquecidos pela alegria da tarde de hoje, que nós vamos iniciar, todos envolvidos em muita paz. Que assim seja. Então, nós teremos agora a prestação do Donizete, e depois, no momento da fala, eu vou orientar cada um de vocês de como fazer, tá bom? Então, Donizete, fique à vontade para fazer a exposição, e depois vou dar as próximas orientações, as próximas etapas. Boa tarde, amigos. É um prazer estar com vocês para esse nosso bate-papo sobre o tema preparação de novos trabalhadores. Como a Dalva já esclareceu, nosso propósito é trazermos reflexões, as experiências de todos vocês, para que a gente possa auxiliar um ao outro no trabalho que temos com as nossas casas espíritas. Não será, portanto, uma palestra, um seminário. Nós vamos aqui agora apenas levantar algumas questões para iniciarmos o nosso bate-papo, a nossa conversa. Primeiro, o centro espírita deve ser moderno e atuante. Quer dizer, nós estamos contentes com o trabalho que o centro espírita está realizando, estamos conformados com ele, ou nós queremos melhorar as nossas atividades, melhorar a nossa casa. Então, se sim, a quem compete pensar nisso? Presidentes, diretores ou frequentadores? 2. Qual deve ser o perfil do dirigente? Vamos ser atentos, acolhedor, motivador e amigo. Como somos nós? Nós que somos os presidentes, nós que somos os dirigentes de uma maneira geral, que estamos em condições de realizar um trabalho no centro espírita, qual é o nosso perfil? A USE se preocupa bastante com isso, a liderança espírita, os dirigentes espíritas, como é que nós podemos aprofundar as nossas qualidades. Terceiro slide, por favor. Por onde começar? Qual seria o ponto de partida ou a prioridade da ação renovadora? Aspectos físicos do prédio, os nossos recursos humanos, qual deve ser a nossa meta, qual deve ser a nossa visão com relação ao nosso centro espírita? Por onde nós queremos começar? Onde nós vamos mexer? E 4, quais seriam as ações necessárias? Cursos, reciclagem,
confraternização, começar como puder, ou seja, vamos começar e depois nós vemos o que vai acontecer, e divulgar as nossas atividades, divulgar o que nós queremos fazer, envolver os nossos trabalhadores. Enfim, são apenas 4 questões, mas que nós achamos importantes para nós termos uma ação positiva, eficiente, em direção do nosso propósito de tornarmos o nosso centro espírita melhor, e partimos para a preparação dos novos trabalhadores, porque, afinal de contas, sem os trabalhadores, nós não temos centro espírita. Por mais eficiente que possa ser um presidente, ele não é capaz de fazer tudo da maneira correta. Nem Jesus trabalhou sozinho, né? Convidou 12 amigos, 12 discípulos, para realizar esse trabalho imenso, que foi da difusão da Boa Nova. E o Centro Espírita, que é exatamente a célula para, nos tempos atuais, propagar o cristianismo e o espiritismo, nós precisamos também ter esses companheiros ao nosso redor para que o trabalho seja realizado com eficiência e seja, além disso, permanente. Nós temos que pensar no Centro Espírita a longo prazo. Nós temos aqui entre nós casas espíritas que são de décadas, quase um século. E isso só é possível porque nós temos, ao longo do tempo, pessoas de boa vontade trabalhando na casa espírita. E essa continuidade é uma atribuição nossa, dos dirigentes de hoje. Nós temos participado das reuniões da USE estadual e há informações de que muitas casas fecharam após a pandemia, porque os trabalhadores não voltaram, porque não tiveram recursos financeiros para manter as atividades, ou seja, uma célula que poderia estar espalhando a luz do espiritismo se fechou, se apagou. Então nós precisamos ter essa preocupação, né? Não apenas ficarmos lamentando que não temos trabalhadores, que não podemos fazer nada, né? Mas contar realmente com recursos, com possibilidades de nós ampliarmos as nossas atividades. Não sei se vocês registraram todas as informações, né? Eu vou só repetir aqui para vocês lembrarem. Primeiro, o Centro Espírita deve ser moderno e atuante. Segundo, qual deve ser o perfil do dirigente? Por onde começar? Qual é a frente que nós vamos atacar? E como é que nós vamos fazer isso? Quais são as ações necessárias para que nós movimentemos as nossas atividades? É isso, Dalva. Fica com você. A Fátima que fez uma pergunta, o que está sendo designado como moderno? Então, Fátima, você como fez a pergunta, você quer falar, aproveitar esse como seu tempo, como uma primeira inscrição? Ok, talvez o Dr. Donizete possa falar, né, ele que fez essa síntese para a gente, sobre a ideia de moderno. Não estou acompanhando os debates, talvez vocês já tenham isso claro, eu não tenho. Só isso agora, por hora. Tudo bem. Donizete? Eu acho que essa é uma boa pergunta para todos nós conversarmos. O que é moderno no Centro Espírita? Moderno é tecnologia, moderno é o método pedagógico, moderno são práticas que hoje estão mais no consenso, ao contrário de outras que estão ultrapassadas. É isso que nós precisamos, nós estamos aqui para isso, é justamente para nós conversarmos, sem que ninguém possa apresentar uma resposta absoluta. Vanderly? Boa tarde a todos, é com alegria que participamos
deste segundo encontro aqui do Oeste Paulista, com almas queridas, com o mesmo ideal, buscar a união, a unificação, buscando aquele conceito do Dr. Bezerra, né? Sozinhos somos ponto de vista, juntos somos força. E dentro desses meus 3 minutos, esta iniciação de disparo feito pelo Donizete, a modernização, sim, considero importante, haja visto que o mundo se modernizou. Então, eu penso que há necessidade de usar esta ferramenta nova chamada rede social. As palestras devem ser simultaneamente transmitidas, deve haver divulgação, pela criação e divulgação do Centro Espírita pelas páginas das redes sociais. Todo mundo está fazendo isso, é uma modernização. Não deve ser modernizada as práticas espíritas. Eu creio que devem continuar as mesmas, que são as práticas espíritas que são preconizadas pela nossa doutrina. Então, não deve ser introduzido na casa espírita práticas novas. Aí deve ser mantido a atividade conservadora, né? Essas modernidades não cabem à doutrina espírita ainda, talvez futuramente, né? Devem ser usado outros instrumentos mais modernos para as aulas, né? Como usar áudios, usar vídeos, usar PowerPoint, para cursos, para palestras. Facilita o facilitador para expor a sua temática. Eu acho que o dirigente ele deve se empenhar bastante, mesmo sendo o presidente, ou até mesmo um dirigente de outro cargo, enfim, deve estar sempre atento a observar as pessoas do Centro Espírita, as inovações que deve implementar, deve ser acolhedor, deve ser o principal motivador, o presidente do centro, deve ser o primeiro a chegar no centro, o último a sair, deve ser sempre um companheiro, amigo de todos, dar espaço para todos, convidar a todos, agregar com todos, né? Não deve ter preferência por pessoas, deve sempre chamar todos para a função, deve ser promovedor de cursos, sempre oferecer cursos na casa, escolher pessoas para a monitoria dos cursos, né? Deve reciclar trabalhadores ficam muito acomodados e com práticas equivocadas, então a reciclagem é fundamental, né? Reciclagem para trabalhador na reunião mediúnica, reciclagem para trabalhador na fluidoterapia, reciclagem para trabalhador do atendimento fraterno, é importante. E também divulgar as atividades do centro, né? Jogar para tudo que é oportunidade de alcance, né? As tarefas, as palestras, criar mídias, cartaz eletrônico, porque se não alcançar os frequentadores presenciais, vai alcançar frequentadores que assistem pelas redes sociais, né? Que é a principal caridade que a doutrina pode fazer, a sua divulgação, né? E eu acho que assim a Casa Espírita, ela mantém firme a sua base, o seu alicerce, né? E se mantém forte quanto a sua principal objetivo. Divulgação da doutrina, acolher, né? Consolar e esclarecer. Então, eu penso que o nosso trabalho é grandioso. Veja, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos vários centros espíritas, divulguei para muitas pessoas essa nossa reunião, tem só uma companheira, a Carla
pessoa do Centro Espírita Caibar Schultz, a única que está aqui presente conosco. Os outros não tiveram tempo. Ó. Então, a gente tem que perseverar, tem que buscar trabalhadores novos, formar, para que a gente, quando partir, tenha substitutos, né, para tocar a casa. Era isso. Obrigado a todos. Muito bom, Vanderlei. Muito obrigada. André, pode falar, fica à vontade. Tudo bem com todos? Bom, vamos lá. Eu estou atualmente como presidente da Casa dos Espíritas da cidade de Lins, desde o começo do ano, e nós estamos fazendo uma revolução, podemos dizer assim. Quanto à modernidade, eu vejo sim que tem que se modernizar sim as casas espíritas. Nós fizemos algumas coisas, algumas alterações lá na casa. Nós fizemos aquisição de algumas TVs, são 4 televisões, nós colocamos nossos cursos, nós temos o curso os módulos, né? Curso de Espiritismo e a Mocidade e a Evangelização. Então, de 8 salas que nós temos, 4 estão com TVs, que a gente consegue tanto passar vídeo quanto usar recursos, né, com computador, espelhamento do celular. Nós montamos uma sala para os jovens na questão assim, física. Nós tiramos aquele perfil de área escolar de carteira e lousa, arrancamos as lousas de metade do centro já. Estamos fazendo por etapas, né, por conta de recursos financeiros. A sala dos jovens da mocidade, nós arrancamos as carteiras, colocamos um sofá feito de pallet, puffs, uma sala assim bem acolhedora e moderna, e está dando muito certo. Inclusive, nós colocamos uma mesa de ping-pong para os jovens. Os jovens têm chegado mais cedo, utilizado do espaço deles. É um espaço que ficou muito bacana. Tem um videogame, tem televisão de 60 polegadas. Então, assim, os jovens se encontraram naquela sala. A motivação deles mudaram bastante. Estamos usando, assim, de muitos jogos com interação e está tendo um resultado muito bacana. Quanto ao meu perfil, eu vejo que o meu perfil é acolhedor e motivador. Eu sou aquela pessoa que tento acolher todos na casa e sempre motivando, procurando o melhor de cada um. E essa questão assim da motivação é extremamente importante, porque juntos somos mais fortes, né? Então sempre tem aquele tem que estar ali falando, vamos gente, vai dar certo, sabe? Positivo. Então vem dando muito certo, graças a Deus. E por onde começar? Então, a parte física, nós fizemos o quê? Alguns aqui conhecem a Casa dos Espíritos, depois podem até comentar. Nós quebramos a parede que dava acesso à biblioteca, unificamos o espaço ali da recepção com a biblioteca estava esquecida, né? Quase ninguém entrava na biblioteca. Então, nós fizemos uma área ali de café, colocamos uma máquina de café, fizemos um espaço ali de convivência. Então as pessoas estão chegando mais cedo, conversando, tomando café, ali confraternizando, depois sobem para a palestra, ou às vezes no encerrar da palestra ficam ali também conversando. Então a questão de aumentar a área de convivência. E nas salas nós procuramos tirar esse ambiente escolar. Se o jovem passa a semana inteira na escola, chegar no domingo e falar assim, vamos para a escolinha para os filhos, não é nada motivador. Então a gente está tentando aos poucos tirar esse ambiente escolar de dentro da casa espírita, para ser um motivador para eles. Quanto a recursos humanos, a gente já tem um curso lá de espiritismo, né, em 7 módulos, e que a gente está dando uma atualizada na metodologia, não é o conteúdo. Conteúdo é o mesmo, mas a metodologia, a forma de passar, de falar, nós estamos tendo uma melhora. Inclusive, vai um pessoal de Bauru agora, se não me engano, dia 29, o final do mês, agora vai ter um estudo sobre o ESD lá,
para estar melhorando os nossos voluntários, nossos monitores. Inclusive, o ESD teve recentemente, 2020, 21, 22, foi modernizar as metodologias, tem várias dinâmicas bacanas lá, dinâmicas de grupo, que eu acho extremamente importante, porque, por exemplo, nós temos o curso na segunda-feira à noite. A pessoa passa o dia inteiro, muitas vezes, trabalhando, chega lá, aquela aula só de um falando, só de um lendo, se torna cansativo. Muitas vezes a pessoa pode ficar com sono, cansada. Então, tem uma coisa mais dinâmica, que divide em grupo, que todos falam, se torna uma coisa mais motivadora. O slide 4, né? Aqui eu coloquei a confraternização. Nós temos feito bastante confraternizações. Isso tem uma repercussão muito positiva, porque cria um envolvimento maior, tem uma interação entre as pessoas não vão só para trabalhar, porque muitos não se conhecem, chegam em cima da hora para trabalhar, faz ali seu trabalho, já sai em cima da hora. Então, essa questão da convivência, do café lá, e essa questão da confraternização, que nós já estamos fazendo praticamente uma a cada 2 meses maior e algumas menores, está tendo uma repercussão muito bacana. E quanto aos cursos, a atualização de metodologia. Porque, assim, hoje em dia nós temos muitas coisas novas para serem aplicadas, né? Quanto a recursos audiovisuais, a vídeos, a gente usa muito vídeo lá na Casa Espírita, e que acabam auxiliando bastante os estudos e deixando uma coisa assim, mais leve, né? Do que só aquela pessoa falando. Então, o que eu tenho para falar é isso, gente. Obrigado. O Carlos Garcia também, só colocou o nome do centro ou quer falar? Oi, vou falar um pouquinho aqui, rapidinho. Não, que eu ouvindo, né, o que os companheiros aí estavam falando, né, isso vai chamando bastante atenção realmente, porque eu particularmente senti uma grande dificuldade aqui em Brotas. Desculpa, eu não acabei não falando, né? Sou o Carlos aqui de Brotas, do Centro Espírita Irmão Agostinho. Então, assim, o ano passado, em 2022, foi um ano bem difícil, né? De retomada. Foi um momento, assim, que você não tinha, a casa sempre tinha média de 100 pessoas que participavam. E o ano passado foi assim, 20, 25 pessoas, e olhe lá, e os frequentadores ainda, os trabalhadores foram os últimos a chegarem realmente na casa. Então foi bem complicado mesmo. Esse ano de 2023 que a gente começou a investir um pouquinho mais, né, em seminários, estamos tentando aí criar as questões de cursos, né? E, por sinal, nós vamos ter agora no dia 22 de outubro, depois eu gostaria de passar para todos vocês, se me permitirem, claro, o teatro, né, que vai ser Uma Mulher, um Olhar, Abigail, Paulo e Estevão. Vai ser um teatro, muitos já devem ter assistido essa peça, mas nós teremos aqui em outubro, né. Então, assim, esse ano 2023 foi um pouco de retomada realmente, mas os trabalhadores ainda a gente encontra uma certa dificuldade, uma certa resistência. Vem uma semana, falta 2, depois vem na outra semana. Então, esse é um ponto que está pegando bastante, e eu tento ver o que pode ser feito, né? Talvez conversar direto, puxar mais a orelha, não sei, né? Eu gostaria da opinião dos companheiros aí. Quanto aí à modernização da casa, eu acho que não tem mais volta, né? Nós tivemos aí, na época da pandemia, a introdução aí da questão da internet, né? Na Casa Espírita, vamos dizer, através das palestras, e não tem mais volta. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa ir nos adaptando cada vez mais para usar realmente a tecnologia para isso, né? Um sinal é esse nosso encontro aqui, né? Se não fosse essa internet, né, ou esse meio, essa ferramenta, nós não estaríamos aqui. Então, acho que mais era isso que eu gostaria de passar, que o que mais
realmente eu estou tentando buscar informação é a respeito disso, né, de formar mais trabalhadores, de pessoas que possam contribuir. Então, criar alguns cursos é o que eu vou tentar fazer. Então, assim, eu quero ouvir, né, se tiver alguma orientação, alguém que possa passar alguma coisa que já foi feito, para nos ajudar também nessa parte. Está caminhando, né? A casa está caminhando, mas sempre é bom aí ouvir aí e ver as experiências dos trabalhadores aí. Ok, Carlos, muito obrigada. Eduardo? Boa tarde a todos, gratidão aí pelo evento, pela iniciativa. Boa tarde. E a gente verifica que são esses pontos mesmo que nós estamos com dificuldades, né? A modernidade chegou, né? Após a pandemia veio mostrar para nós que nós temos que mudar, é necessário mudar, né? Mas sem deixar de lado os princípios abraçados. E o planejamento também nós temos que lembrar dele. E a gente verifica que depois da pandemia, como que nós sentimos fragilizados em função à direção de nossas casas, né? Como o companheiro ali colocou, alguns foram e não voltaram. Então a gente verifica que a tecnologia, ela está aí bem aflorada, né? E a gente tem que fazer parte. A tecnologia, a legislação, o LGPD e várias outras leis também adentrando a casa espírita, e a gente precisa se atualizar. Então eu vejo assim com bons olhos também iniciativas como essas, né, que servem para a gente trocar ideias a respeito do movimento, principalmente a nós aqui na nossa região, do interior aqui, né. Então eu só tenho mais aqui a parabenizar mesmo, agradecer, e por todos que aqui estão aí no evento, né? Gratidão. Obrigada, Eduardo. O Júnior, ele colocou um chat aqui, o que seria práticas modernas e o que é ser conservador. Se quiser falar, Júnior. Deixo aí quem colocou trazer à tona, esse até coloca para uso esse tema numa próxima reunião. Que seria uma prática moderna, que não pode ser introduzida, ou pode ser introduzida, e que seria ser conservador no sentido de uma casa espírita, né? Nós sabemos que Allan Kardec está com mais de 100 anos já, e nós sabemos que temos que segui-lo no sentido de estudo e aprofundamento. Mas como seria a ciência hoje? A ciência que teve lá e a ciência que está hoje. Como nós podemos trazer essa ciência com uma filosofia dentro da casa espírita? Então, eu coloquei dessa forma, que foi uma fala de um confrade, para uso, colocar como tema e discussão em suas regiões ou até numa reunião como essa. Tá ok? Ok, Paulino, muito obrigada. Vi Júnior, não identifiquei que era você, Paulino. Paulino é de Garça, viu, gente? Pertinho aqui, da nossa região. Obrigada, Paulino. Fátima Salum Moreira, ela colocou, Dalva, se possível, seria interessante que cada um fosse falar, identificasse a sua origem, pois nem todos colocaram aqui no chat. Então, se vocês puderem fazer o que a Fátima sugeriu, tá? Mas, Fátima, gostaria de falar alguma coisa especificamente sobre o tema? Bom, na verdade, eu estou aqui representando o dirigente da nossa casa, que é o Centro Espírita Paz, em Paraguaçu Paulista. Ele já esteve numa primeira reunião, já conhece mais ou menos o encaminhamento. Então, eu estava esperando para ouvir primeiro. Quem chega depois, primeiro ouve, não é? Mas eu noto que essa é uma cautela até das demais pessoas também. O que me preocupa, todas essas questões que foram colocadas aqui, são muito importantes, que foram colocadas aqui, disparadas, não é, pelo Dr. Donizete. Mas eu também ficaria nessa primeira parte
de como é que o centro espírita, quais são as nossas dificuldades, como é que ele está atuando, não é? E agora há pouco acabou de falar, deixa-me ver, acho que José Roberto, ou André, que disse das dificuldades, que foi exatamente, eu vi o nosso, muito no modelo que ele apresentou. A gente teve muita dificuldade depois da pandemia, isso vocês estão sabendo, porque isso é um problema de todos. Mas a gente ainda está no impasse, né? Que primeiro voltaram pessoas da cidade que estavam precisando serem acolhidas, que não são os trabalhadores da casa, depois os trabalhadores da casa, agora eles estão se chegando mais, mas ninguém ainda conseguiu se comprometer como era comprometido antes. O que nós conseguimos até agora, é ter 2 reuniões de estudo e ter uma palestra aos domingos, e aplicação de passes nos domingos em um outro dia. Mas a gente não se sente ainda seguro com quem que vai contar em cada um desses dias. Vamos dizer, nós temos umas 4 ou 6 pessoas que estão lá, que a gente sabe que 4 a 5, que a gente vai encontrá-las no centro aos domingos, que é quando a gente reúne pessoas de fora e pessoas de dentro, mas a gente não sabe os demais e como é que a gente agrega, sabe? E para mim não foi só a questão da pandemia, foram as questões políticas também, que as pessoas se dividiram muito nas polarizações políticas, queiramos ou não, isso aconteceu em todas as instâncias, não é? E isso é que me dói mais ainda, porque a pandemia é algo que realmente causou um estresse psicológico nas pessoas, que é geral. Agora, a gente, como espíritas, de uma casa que tem bastante tempo, a gente não conseguir dialogar e conviver a partir de uma diferença que é política, ou seja lá, de alguma visão de mundo, que um tem de um jeito, outro tem de outro, e a gente conviver, isso é mais difícil. Mas a gente não conversa sobre isso no centro, e as coisas vão acontecendo muito devagar e de uma forma muito cuidadosa, para que todos se cheguem, que passem a confiar um no outro, para além dessa separação que aconteceu nesse momento. Tá? Aconteceu uma separação também, para além da pandemia, a meu ver. Agora, eu entendo que eu tenho muita dificuldade de saber como é que eu vou lidar. Eu sou da área da história e da educação, né? Então, eu entendo que essas práticas interativas de estudo, onde existe uma problematização de algo e todos vão discutir aquele problema, buscar nos livros as respostas, tendo um fio condutor, sim, talvez um texto básico, é algo importantíssimo, porque o estudo é importante para o centro. Reforçar esse nosso comprometimento com uma filosofia, com um aspecto filosófico, científico, como nós vemos a realidade. E a partir daí a nossa prática cristã, né, comprometida com isso. Então, a gente não tem uma possibilidade muito de chegar nos grupos que estão estabelecidos de estudo e dizer, olha, eu acho que as pessoas não veem muito porque ainda cansa muito esse jeito de um só ficar aí na frente lendo e falando enquanto outros ouvem. Mas são pessoas do maior coração e boa vontade. Então, esse dirigente, nesse momento, o nosso dirigente não está podendo se comprometer com a casa, tanto é que ele não veio hoje. Está com problemas de ordem familiar, não está nem na cidade. Então, a gente não tem alguém que se responsabiliza e assume esse compromisso de conversar mais diretamente. Mas mesmo quando tinha, gente, é muito difícil você romper para coisas mais modernas, nesse sentido, de usar mais tecnologias, de usar uma forma nova de estudo, de conhecimento, de ver como é que podemos trabalhar com a mediunidade, por exemplo, que é uma coisa que a gente parece que não vê muito, que quase que desapareceu de muitos centros.
Então, são muitas coisas. Eu vou parar de falar, porque vocês viram que eu falo bastante, mas se tiver alguém que contribua para me ajudar a pensar e levar discussões para o nosso grupo, eu agradeço. Pode falar, Paulino. Eu, quando entrei na minha fala, não me apresentei, né? Meu nome é Paulino, sou do Allan Kardec, da cidade de Garça, e pertenço à USE de Garça. Bem, vamos aí a algumas coisas. A pandemia trouxe uma acomodação, no meu ponto de vista, aos frequentadores. Não precisar sair mais de casa, o medo de adquirir ainda, mesmo com a vacinação já tão avançada, existe ainda uma resistência e criou-se um acomodismo nessas pessoas. Então, como trazê-las? De que forma fazer com que o centro? Trazer a parte moderna, tecnológica, é inevitável. Hoje, todo centro terá que ter o seu notebook, terá que ter o seu Facebook, Instagram e outras coisas, mas como nós aqui estamos em regiões diferentes, usando esse programa para nos conhecer e trazer coisas. Eu entrei recentemente no Allan Kardec, com grandes dificuldades de documentação e tudo mais, e toda casa precisa trazer, se ela tem condições físicas para fazer alguma coisa. É outro ponto. Mas eu tive uma coisa de grande valia no centro. Com o grupo de sexta-feira, que eu estou como coordenador, eu percebi muitos casais jovens. E jovens jovens que eu falo, não é da mocidade espírita, mas aí na faixa de 27, 28, 30. E aí, o que eu fiz? Eu deleguei a eles algumas tarefas, como o trabalho de segunda-feira era um trabalho de estudo e paz. E não estava tendo paz. O que eu fiz? Trabalhei algumas pessoas referente ao paz e dei a algumas pessoas, assim, um mês, ele é dividido em 4 semanas, algum mês tem 5. Então, ficou um casal para falar e dar palestras de 30 minutos sobre o Livro dos Espíritos. E seguir a sequência das obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o que é o Espiritismo. E a quinta eu levo uma pessoa para falar Brasil, Pátria, Coração do Evangelho. E eu fiquei muito feliz em ver o quanto eles pegaram para poder estar lá na frente. Então, a oportunidade e também a indicação do dirigente em falar, você tem condições, faça isso para nós. Nós estamos aqui entre amigos e o que precisar, conte conosco. E está tendo um resultado muito feliz, sabe? A casa que tinha 6 pessoas, 3 pessoas, segunda-feira, está aí com 24, 25 pessoas. Então, eu vejo que esse engajar o jovem, deixar que ele também possa falar, é fundamental dentro daquilo que é o conceito da doutrina espírita. Né? Foi assim que essa experiência. E gostaria de pedir a direção daqui, em contrapartida, eu parti com outra divulgação, que é a Rádio Meimei construída em Garça. E que nós estamos também com dificuldades de trabalhadores. E coloco à disposição, como já a USE de Marília vem trazendo, programas muito lindos e importantes, a outras USEs, porque assim possamos divulgar a doutrina. Trazer o jovem e deixar que ele fale. Dar a ele a oportunidade. E aí, outros trabalhos foram também vindo outros jovens, outras pessoas, outras famílias, que até então não vinham. E quanto ao antigo, teremos que fazer alguma proposta
em nível de uso, como buscar essa acomodação que houve de cada um dentro do seu recinto familiar. Enfim, deixo essas palavras a vocês, tá? E obrigado, Dalva, obrigado aí à organização. Obrigada, Paulino. Guaraci? Dalva, boa tarde. Eu estava conversando ainda há pouco, né, por isso eu dei uma saidinha aqui, com a Márcia, que é a presidente da Associação Cultural Espírita Fraternidade, a qual eu estou vinculado, né, e nesse momento fiz inscrição por lá para poder estar aqui participando. E ela me solicita, né, que a represente nessa nossa conversa, porque ela está participando pelo celular e com a internet oscilando, e talvez, em função disso, ela teria alguma dificuldade. Então, a gente vai colocar, sem ter conversado, mas algumas coisas que eu acho importante, além de tudo que já nós ouvimos, e muito mais haveremos de ouvir, e experiências que as pessoas estão nos trazendo, mas eu não queria pontuar mais experiência nesse sentido, que todos nós temos algumas, mas a propósito do projeto desse nosso encontro, né? Preparação de novos trabalhadores, né? Esse é o objeto. Então, nós pensamos assim, deixa eu fechar essa porta aqui, um minutinho. Então, nós pensamos assim, que trabalhadores que nós estamos pensando em preparar? E como? Né? E aí, a gente abre para dois campos. No escopo doutrinário, né? Então, nós precisamos realmente de trabalhadores para as atividades de palestras, para as atividades de atendimento fraterno, para as atividades do passe, né? Nas reuniões mediúnicas, nós temos tido dificuldade, falta de médiuns, né? Precisamos, então, focar um pouco essa questão da preparação e educação de médiuns, né? Desobsessão, enfim. No escopo, na área doutrinária, há necessidade de nós termos uma visão para o desenvolvimento de trabalhadores nessa área, né? Não só o curso, como se costuma fazer, porque ninguém recebe diploma, né? Eu estou formado em passes, agora eu sou passista. Não é bem assim que a coisa funciona. O curso, a preparação, propriamente dita, ela é continuada, é uma sequência. Todos nós, em Espiritismo, somos aprendizes, somos alunos. Não há aquele que ensina e, a partir daquilo que você aprendeu com aquele que ensina, você tem um diploma e agora já é um expert. Não funciona assim, não é? Então, nós temos a questão dos trabalhadores das atividades doutrinárias, mas também temos de nos preocupar com a preparação dos trabalhadores no escopo social, na atividade social, dirigente de centros espíritas, participante do movimento de unificação. E, nesse sentido, novamente, a questão da preparação continuada. O Donizete falou sobre reciclagem. Vamos pensar em reciclagem. Mas como assim reciclagem? É claro, reciclagem. A legislação muda. Até pouco tempo atrás, para os dirigentes das casas espíritas, não havia que ter uma preocupação com a tal da acessibilidade. Hoje nós temos que preocuparmos em acessibilidade na casa espírita. Nós não tínhamos essa preocupação com o tal do voluntário. Não, hoje você tem de ter lá uma fichinha, que a pessoa está desenvolvendo um trabalho na casa, voluntário, na área assistencial ou outra atividade, para não ter o risco, o perigo de, numa ação judicial qualquer, leis trabalhistas estão aí para serem utilizadas, e aquela pessoa que estava fazendo um trabalho assistencial na casa espírita, de repente, ela avoca para si direitos que não tem, não é? Mas se ela não tiver um documento, se a casa espírita não tiver um documento que a resguarde,
do trabalho dessas pessoas, nós estamos sujeitos realmente, sim, a ter de pagar alguma coisa que esteja sendo pleiteado na justiça. Então, lei de voluntariado. Nós temos recente agora a Lei Geral de Proteção de Dados. O dirigente espírita tem de saber o que é isso, qual a sua responsabilização, caso dados, informações das pessoas sejam vazadas para outras pessoas que não aquela com... O atendimento fraterno é muito importante, então a pessoa que está atendendo preservar ou reservar para o seu conhecimento então só aquilo que a outra pessoa veio conversar com ela. Agora, nós temos de ter isso muito claro para os dirigentes das casas espíritas. Então, trabalhadores na casa espírita não são só os da área mediúnica, não, também os da área social, das relações com a sociedade. Então, a necessidade da preparação, a atualização constante, né, que podemos dizer assim, que é uma preparação, ela é continuada na casa espírita para todos os trabalhadores. E não é só a questão da gente pensar nas pessoas que estão ingressando agora. Não, tem pessoas mais antigas que só agora vão desenvolver um trabalho novo. Então, para o trabalho novo, essa pessoa, embora seja antiga na casa, ela também precisa passar por um treinamento, por uma preparação, por uma educação para aquela atividade que ela vai desenvolver na casa espírita. Então, é nesse sentido, né, a nossa fala aqui. A gente ter uma visão de que todos nós somos trabalhadores espíritas, na casa espírita, uma vez que estamos na casa espírita, somos trabalhadores espíritas. Mesmo que sejamos aquele famoso médium de limpeza, né? Que vai lá, varrer, vai passar um pano, limpar, lavar o salão, assina lá, trabalho voluntário, não custa nada. Sabe como? É só essa passagem, assim, um lampejo, né? De uma participação nossa em nome da Associação Cultural Espírita Fraternidade de Ourinhos. Obrigada, Guaraci. A Sandra tinha feito a inscrição aqui pelo chat. Sandra, pode falar? Bom, claro. Boa tarde a todos. Vou só reforçar aí as palavras do Guaraci, né, em algumas situações que ele colocou. Eu represento aqui em Marília um núcleo assistencial Amigos Amantes da Arte, tem esse nome por causa que em 85 até 90 nós tivemos aqui a médium Aneci, né, que fazia pintura mediúnica, e eu acabei juntamente com ela, nós acabamos fundando esta casa. Hoje ela nem espírita é mais, ela deixou a doutrina, e eu continuo lá na casa e eu sou presidente, né. Realmente, depois da pandemia, a gente teve assim, uma parte muito grande. A casa está num bairro de Marília que ele é extremamente religioso. Em cada esquina nós temos uma igreja, com todo o respeito aos nossos irmãos. Isso dificulta bastante. Então, a casa está começando agora, devagarzinho, né? Nós começamos aos sábados, das 8 às 9, nós estudamos evangelho, estudamos a Cristo Espírita. Das 10 às 11 fazemos uma palestra com os nossos assistidos e também com o pessoal que queira, que é espírito, que queira ouvir a palestra, os passos após a palestra. Né? E eu, com a minha experiência que eu estou tendo, não estou representando ele aqui, mas a minha parte toda, a Alba me conhece, o Guaraci, tem muitas pessoas aí que já me conhecem aí, na questão do grupo de estudo, né? E eu sou no centro da 15, eu sou realmente coordenadora dos grupos de estudo, na EST e tantos outros que a gente está aí sistematizando, né? Do Espírito, do Evangelho, a gente está sistematizando e participando aí de todos os encontros, inclusive vou estar em Windsor. Sandra, ó, o áudio está cortando um pouquinho, eu acho que se você parar de movimentar a cadeira, eu acho que fica melhor. Tá, beleza. Tá? Então a gente vai estar em Lins aí, no encontro estadual sobre os grupos de estudos, né? Nós estaremos lá. Então, eu acho que a casa espírita, de todo esse trabalho que a gente vem participando de congressos, tudo, eu acho que
nós devemos priorizar, no mundo agora que nós estamos vivendo, nesse mundo aí tão difícil de compreensões, de equilíbrio das pessoas, eu acho que não deixando de lado a parte mediúnica, mas a parte de estudos, ela deve ser, assim, olhada com bastante carinho nas casas espíritas, né? Eu acho que os grupos de estudo, a gente trabalhar com as pessoas, o acolhimento, o atendimento fraterno é muito importante, né? Importante demais na casa, porque chega-se pessoas assim, a gente tem atendido pessoas altamente com um equilíbrio totalmente desconexos. Então, eu acho que tudo isso é primordial. Eu bato na tecla das casas dar uma prioridade a esse acolhimento das pessoas e também a questão do estudo, né? Para elas lerem as obras de Kardec e entender todo esse processo que nós temos de encarnados e desencarnados, né? Então, era isso mais ou menos que eu queria falar, Davi. Tá ótimo, Sandra. Muito obrigada, viu, pela sua colaboração. Humberto? Oi, boa tarde a todos. Sou Humberto, de Oswaldo Cruz. Né? Então, nós aqui na nossa região ainda não temos USE, né? Mas a gente compreende o cenário, que é complicado aqui para ter uma USE, mas esperamos um dia estar formando a nossa própria USE aqui do Oswaldo Cruz e região afins. Eu queria primeiro comentar um pouco o que a Fátima colocou, né? Que também na pandemia nós tivemos, né, dificuldades, principalmente o afastamento de pessoas acomodando, né, por conta das palestras eletrônicas, né, e nós tomamos uma atitude de banir as palestras eletrônicas das nossas palestras, para trazer presencial. Né, e publicamos um artigo da Revista Espírita em que Kardec, né, reforçava essa necessidade da presença física na casa espírita. Então, nós fizemos uma campanha e hoje a gente já está de forma, vamos dizer assim, a frequência normal, como pré-pandemia. Mas também tivemos, vamos dizer assim, entre aspas, algumas baixas, né, por conta, como a Fátima comentou, aspectos políticos. Né, e muita gente entrou nessa armadilha política, né, de se engajar nesse tipo de movimento que não tem, né, vínculo com o caso espírita, com o movimento espírita, com a proposta espírita. E muitas pessoas se afastaram do movimento da casa espírita e do espiritismo por conta disso, por não estar de acordo com a sua visão de mundo. Né? Mas sinto muito e a gente está tocando a bola para frente. Agora, quanto à questão de novos trabalhadores, nós fizemos campanhas aqui, não campanhas dentro, vamos dizer assim, dos canais conhecidos do movimento espírita. Tá? Nós fizemos campanhas abertas na cidade, em outros canais de publicidades abertas, levando questionamentos filosóficos em que a doutrina espírita responde, e convidando para as pessoas conhecer o que é o espiritismo. Então, nós fizemos semanas aqui um curso rápido de espiritismo, né? E desse curso rápido fazendo questionamentos e propagandas, até mesmo na rua, com faixas, cartazes, né? Você conhece, você sabe o que vai acontecer depois da gente morrer, você sabe questões assim muito básicas que a doutrina espírita responde para trazer essa dúvida, né? Vamos dizer assim, a curiosidade ou a necessidade de um consolo que as pessoas têm. Porque a gente sabe que dentro do próprio movimento espírita, a maioria já conhece pouco a doutrina espírita, o esforço para atrair novos trabalhadores é muito grande para você ter pouca coisa. Então, hoje nós buscamos uma estratégia de atrair pessoas novas para conhecer o espiritismo. E aí houve um movimento bem maior, né, de pessoas novas, realmente curiosas, e como hoje elas estão assim participando ativamente em diversas atividades da Casa Espírita, e são, na maioria deles, são jovens adultos, né, muito curiosos, estudiosos, e recém, obviamente, a partir dessa campanha, de novos espíritas, né, e participando ativamente dos trabalhos. Essa foi uma das estratégias que a gente fez. Que é uma das coisas que a gente acha que a gente trabalha em marketing, né, nós entendemos, né, quando você tem um público qualificado, um público espírita, você fizer uma campanha no próprio público espírita, você não vai ter grandes adesões para novos trabalhadores, né?
Então a gente partiu para atrair novos espíritas e aí ter novos trabalhadores. Essa é a nossa contribuição. Muito bom, Humberto. Essa é uma saída, né? Trazer novos participantes para que possam haver novos trabalhadores, né? Além de, como foi colocado já também, de estimular aqueles que já estão trabalhando na casa. Pode falar, André. Obrigado, Dalva. Só fazer um complemento, né, sobre o tema aí. E a nossa diretoria tem empenhado muito em duas vertentes. Na questão dos nossos cursos que nós temos sobre espiritismo, para formar novos trabalhadores, né? Dali a gente conseguir extrair novos trabalhadores. E da evangelização, vamos por assim, é o nosso cuidado maior para que tenha continuidade na nossa casa. Porque dali eu sou fruto de mocidade. Eu entrei na minha casa, na atual casa espírita, onde eu frequento, casa de espíritas, no ano de 2000. E frequentei um bom tempo a mocidade, fui liderança no grupo de jovens, né, intermunicipal, e hoje estou presidente. Então, eu posso dizer assim, por experiência própria, vivida, que esse investimento, né, não só em recursos, mas em tempo, em contexto geral, no grupo de evangelização, na mocidade, é de extrema importância, porque é o nosso futuro, né? Então, assim, tirar dali novos trabalhadores e formar novas lideranças. E os jovens, já desde antes da pandemia, nós temos as transmissões que ocorrem no YouTube e no Facebook, e os jovens participam dessa transmissão. Então, a gente tenta inteirar esses jovens em vários trabalhos da casa. Então, nas transmissões, nas redes sociais, que eles têm facilidade com isso. Inclusive, os mais velhos estão ajudando na evangelização dos mais novos, e está sendo uma experiência muito legal. E é só queria deixar uma reflexão, né, falando nessa questão. Eu trabalho com a parte de informática, e tem muitos avós colocando internet nas casas deles, porque os netos, para conseguirem que os netos fiquem na casa. Isso é uma reflexão interessante para que nós possamos dar nas nossas casas espíritas, né? Como atrair o jovem, porque, na verdade, a gente tem que pensar na continuidade do trabalho, né? Muitas vezes, aquele dirigente que desculpa assim a palavra, mas que se sente dono do centro, e muitas vezes não é passado para outras pessoas. Então, até de gente, muitas vezes, por algum motivo, ou desencarna, ou se afasta, e a casa acaba. Então, uma coisa que eu sempre tive essa preocupação, eu tenho eu tenho 3 filhos, mas o meu de 13 anos sabe de todos os trabalhos da casa, de todas as chaves. Eu tento, desde muito cedo, passar para ele como que funciona, para pegar gosto. Porque se eles não se inteirarem ali como o funcionamento, eles não vão ter gosto da continuidade. A partir do momento que ele for maior de idade e puder fazer a escolha, será que ele vai escolher estar ali, né? E exemplo disso também, eu tenho um de 3 anos, e entre outras crianças lá, que se sentem muita vontade na casa espírita, né, de poderem fazer as coisas, porque assim, num lugar que não pode fazer nada, qual que é a minha motivação de voltar? Então eu gostaria de deixar essa reflexão, falando em formar novos trabalhadores, mas pensando desde muito cedo, porque a continuidade, a partir do momento que a gente não tem mais controle pelos filhos, será que realmente eles vão dar continuidade nessa casa espírita ou em qualquer outra casa, né, de trabalho, de ajuda? Então fica a reflexão também. Obrigado. Obrigada, André. Gilson, com a palavra. A gente nota que eu sou sou vice-presidente do Centro Espírita Caminho da Luz, aqui em Regente Feijó, que foi fundado em 1960, só para vocês terem uma base. Então, tudo a gente vai adquirindo experiências.
Uma das experiências que eu acho que é primordial numa casa espírita é o atendimento fraterno, porque a doutrina espírita é altamente consoladora. E hoje nós estamos passando por um processo de muitos desequilíbrios, muitas tentativas de suicídio, e essas pessoas vêm de encontro a nós. E nós temos que dar uma palavra amiga e tem que caminhar essas pessoas. E tem que pôr essas pessoas, às vezes, para trabalhar. Né? Depois passa por um curso de paz, passa por um curso da doutrina. Outra oportunidade que como a gente já está muito velho na doutrina, que eu sempre queria participar de todos os grupos de trabalho e dar palpite, né? E muitas das vezes a gente via que o progresso não existia. O que aconteceu? Começamos a delegar tarefas, né? Dar oportunidades para as pessoas. Então hoje eu sou daqueles que menos trabalham na casa espírita, mas a gente nota o seguinte, que é um pacote a casa espírita, né? Os atendimentos fraternos, a evangelização infantil, a mocidade espírita. E nós colocamos uma moça que trabalha muito bem com a internet, e nas palestras ela divulga nos grupos, né? É um trabalho maravilhoso. E nós tivemos palestra em horário que nunca fizemos nesse horário, sábado, 9h30 da manhã, e dá 100 pessoas, tá? Casa cheia, e todas as palestras, toda terça-feira nós temos palestras e a casa é cheia, tá? Então a gente observa que essa divulgação dos grupos na internet, ela surte um efeito muito positivo. Outra parte que desenvolve muito bem dentro de uma casa espírita é a assistência social, certo? Depois de muito trabalho na casa espírita, era uma casa espírita de madeira, nós passamos por ela de material, de tijolos, e depois nós construímos a Casa da Sopa. Isso, a Casa da Sopa tem um atendimento muito bom, tá? Atendendo essas pessoas de rua, pessoas pobres. E é um trabalho assim que a própria cidade, as próprias instituições, os próprios políticos, todos eles reconhecem a Casa Espírita pelo trabalho desenvolvido na assistência social. E eu tenho prestado atenção que todas as casas espíritas que têm assistência social, nós temos também um trabalho de Alto de Souza, que faz entrega de cestas básicas todo mês, e também enxoval, às vezes, de crianças, paga uma água, paga uma luz. Como se diz assim, as pessoas chegam, elas têm que voltar de uma forma diferente. Ela tem que sentir algo diferente na casa espírita. O calor humano, o amor. E isso a gente nota que essa fraternidade, esse acolhimento tem feito da casa espírita, assim, uma frequência muito boa. E eu tenho percebido por muitas casas espíritas aqui na região de Presidente Prudente, que eu sou também vice-presidente da USE regional, que aquelas casas que se dedicam na assistência social, que também faz atendimento fraterno, que entregam cestas, que faz um trabalho amplo, visando a melhoria na sociedade, de participar da sociedade, de ajudar a sociedade, ajudar as pessoas, porque o número de pessoas necessitadas que tem na cidade são muito grandes. Muitas pessoas desesperadas que seu filho, a semana passada, atendemos 2 casos de suicídio,
a mãe desesperada, queria se matar também, tá? Então, é um trabalho gigantesco, mas a gente faz com toda naturalidade. Eu sempre lembro muito, sigo muito o exemplo do seu Manuel de Paula Sá de Marília, que ele dizia assim para mim: Gilson, o trabalho nosso tem que ser leve, tem que ser tranquilo e deixar fluir naturalmente. Isso eu estou falando só para que todos observem, pensem, cada um na sua casa espírita. Nós temos jovens hoje dando curso do Livro dos Espíritos, tem outros jovens dando curso de passes. Com essa internet que tem aí, a gente pensa que as pessoas não estudam, eles estudam, eles vão buscar na internet, eles procuram, certo? E dá conta do recado. Vários jovens já fazendo palestra. É uma coisa assim que vem naturalmente, sem forçar. De repente vamos fazer um teste e ele sai bem na locução e continua fazendo o seu evangelho, né? Faz, que são as palestras de evangelização, faz 40 minutos, 50 minutos, depois tem os passes. Isso para 100 pessoas, 80 pessoas, 70 pessoas. Todas as terças-feiras. E também uma coisa que muito importante também nas casas espíritas são as sessões mediúnicas. As sessões mediúnicas, porque cada um tem um dom, cada um tem uma facilidade numa área. E o presidente de uma casa espírita, ele tem que ficar de olho nessas pessoas, nesses médios, para orientá-los, conversar e aprender sobre a mediunidade, certo? Nós temos 2 sessões mediúnicas, uma na sexta, que é a nossa outra irmã que dirige, e eu dirijo na segunda-feira, tá? E o efeito na casa espírita é fantástico, a limpeza, a energia da casa espírita. Todo orador que gosta dessa casa espírita, não é para se bajular não, mas graças a Deus, a casa espírita vai muito bem. Só isso. Mais alguém? A Mirela? Pode falar, Mirela. Olá, boa tarde a todos novamente. Meu nome é Mirela. Hoje eu estou como segunda secretária do NEAP, do Núcleo Espírita Amor e Paz de Marília. Nós temos aqui na reunião a nossa presidente, o nosso vice-presidente. E sobre o tema proposto, né, Dalva e amigos queridos, sobre novos trabalhadores, eu acho que a gente teve diversas ideias muito interessantes que nós fazemos isso na nossa casa também, acho que a maioria de nós, né? Então, o acolhimento das dores no atendimento fraterno, depende da maneira que você acolhe, do entendimento dessas pessoas, elas ficam e se transformam em trabalhadores. O trabalho da evangelização junto com a mocidade, a melhoria da estrutura física para ser um lugar acolhedor onde as pessoas possam se conviver, se conhecer, não perdendo de vista que a casa espírita é um local de trabalho, a gente vai lá para trabalhar a alma, né? Mas também nos desenvolver afetivamente. O trabalho social também, um braço social da casa espírita traz novos trabalhadores, cursos de reciclagem, cursos informativos, né, sobre o que é o espiritismo com divulgação. Enfim, a gente tem várias ideias que efetivamente, dependendo do local onde você está, dá um resultado positivo. Mas eu gostaria de fazer uma contribuição para a questão número 1 e 2 que Donizete colocou aqui, né? Se o centro espírita deve ser moderno e atuante, qual o perfil do dirigente? Eu acho que a diretoria, os dirigentes, né, no plural aqui, eles precisam ser acolhedores, integradores e modernos. Modernos no sentido que é uma grande questão aqui que a gente está discutindo, né? Modernos no seguinte sentido, de entender como a comunicação está acontecendo nos dias atuais, então a gente não pode fugir da internet, não pode fugir da interatividade, né? O presencial, ele é importante, ele é fundamental, mas o digital também, então a gente não pode abrir mão mais dessa ferramenta na casa, né? Acredito que nós temos que pensar nisso. E ser moderno e ser conservador, eu acho que a gente precisa
refletir com as nossas equipes nas casas, na verdade, é fazer uma análise das atividades que eu estou desenvolvendo na minha casa. Será que eu efetivamente estou fazendo aquilo preconizado por Kardec? Né? Ninguém fala em modernizar Jesus Cristo. E se a doutrina espírita é o consolador de Jesus, a gente não tem que modernizar as informações de Kardec. Nós precisamos nos aprofundar das informações dadas por Kardec e verificar se a gente está conseguindo colocá-las em prática da maneira recomendada por Kardec. Porque a gente ainda tem diversas práticas em diversas casas espíritas que não são espíritas, podem ser espiritualistas, mas não são recomendadas por Kardec. E mesmo as práticas espíritas que estão fora daquilo que Kardec recomenda. Então a gente precisa, a modernidade na minha visão, não é fazer aquilo que Jesus nos recomendou e que Kardec nos esclareceu. Como bem disse o Sr. Gilson, a gente fazendo aquilo que as casas foram criadas para fazer, de boa vontade, de bom coração, de peito aberto, trabalhando enquanto equipe, acolhedora e amistosa, as coisas vão se desenvolvendo naturalmente. Então era isso, obrigada. Dalva, obrigada, gente. Um abraço a todos. Obrigada, Mirella. Carlos? Eu ouvindo, a questão de modernização, eu fico imaginando aqui muitas vezes, porque nós tivemos, pegar a Revista Espírita, nós vamos ver que Kardec usou a Revista Espírita como sua rede social, Eu fico imaginando hoje se Kardec tivesse todas essas ferramentas que nós temos nas mãos. Com certeza ele faria uso, ele conseguiria levar a doutrina espírita de uma maneira brilhante, e nós temos que nos atualizar neste ponto. Quando se fala muitas vezes de sermos conservadores, eu entendo muito bem que a conservação está realmente em trabalhar em cima das obras de Kardec. Acho que esse é um ponto importante, Então, quando nós nos tornamos conservadores, é ser conservador realmente, é tentar entender Kardec, é colocar as obras de Kardec para ser estudada dentro da casa espírita, E ser moderno é exatamente isso, é usar as ferramentas que nós temos para poder divulgar a doutrina espírita, para levar a doutrina espírita. Se temos dificuldades, por exemplo, para apresentar um curso diante de algumas dificuldades dentro da casa espírita, é usar a ferramenta que temos, então. Podemos ir na casa espírita e também montarmos um material via internet, Então teremos presencial e teremos também via internet para aqueles que não podem participar. Então, assim, as oportunidades são imensas. Agora, cabe realmente a nós entendermos exatamente onde entra uma coisa e entra outra, Para onde entra aí a modernização e aonde entra realmente, se nós estamos compreendendo muito bem essa questão da modernização e a questão aí de nos mantermos mais fiéis realmente à doutrina espírita. Esse é um ponto. Acho que mais era isso que eu queria estar passando. Muito bom. Bem, nós não temos inscritos. Alguém gostaria de falar? Dalva, como nós não temos inscritos, eu gostaria então de dar uma contribuição. Tudo bem. Eu acho que o outro que levantou, acho que foi o Donizete, Então pode falar, Karina, depois Donizete pode contribuir. Então, vamos lá, pessoal. Todas as contribuições aqui foram excelentes, não é? Mas com relação ao preparo de novos trabalhadores, então, é muito importante nós despertarmos a motivação daquele assistido, daquele frequentador, mas isso se faz através do trabalho de equipe da casa. Então, aquele frequentador, aquele assistido, ele precisa ter vontade de participar daquela equipe que deve ser motivadora.
Então, tudo que vocês falaram é extremamente importante. Então, começa lá no acolhimento, na recepção fraterna, na estrutura pedagógica do centro, na estrutura física minimamente confortável, no trabalho assistencial, para que as pessoas queiram estar conosco na casa espírita. Então, isso é um ponto importante. E aí nós temos os olheiros, né, entre aspas, o presidente, os frequentadores, aliás, os trabalhadores, a diretoria, estão ali olhando, tentando identificar as pessoas que podem ser convidadas para participar da casa espírita. E cada uma dessas pessoas tem um perfil, e a gente precisa identificar o perfil onde cabe cada pessoa que foi convidada a trabalhar conosco. E aí tem uma coisa que nós fizemos lá no NEAP, no Núcleo Espírita Amor e Paz, aqui de Marília, no qual eu sou presidente, e que deu muito certo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um curso de voluntário. Inicialmente nós fizemos um curso para voluntariado, ele era um pouco extenso, não deu muito certo, 5 meses. Reduzimos, passamos para 3 semanas, depois passamos para 2 semanas, nós estamos reduzindo. Hoje, nós fazemos um curso de voluntário rápido, 2 horas, onde nós vamos colocar para a pessoa, para esse voluntário, como funciona a nossa casa espírita, toda a dinâmica, a estrutura pedagógica, minimamente todas as atividades, o que é uma recepção fraterna, o que é um atendimento fraterno, como funciona uma reunião mediúnica, tudo. Em 2h30 no máximo a gente faz isso. Falamos até do movimento espírita, o que é USE. Muitos trabalhadores da nossa casa não sabem qual é a estrutura, para que serve, qual é o funcionamento. Então, eu penso, meus amigos, que um cursinho rápido para voluntário é algo que ajuda bastante, além de todos os cursos, reciclagens, tudo que vocês falaram, curso de passe de tempos em tempo, capacitação para atendimento fraterno, tudo isso já faz parte da estrutura. Mas um cursinho para voluntários é algo que ajuda bastante, integra, e eu acho que teve bastante produtividade no centro espírita que nós frequentamos. É isso, Dalva. Muito bom, Karina. Muito obrigada. Donizete? Eu queria dizer da minha alegria. Desde o final da pandemia, e também levando em consideração o nosso primeiro encontro de presidentes, nós percebemos que há uma nova motivação. Aquela ideia de que os trabalhadores não voltaram, os frequentadores não voltaram, está tudo muito difícil. Parece que aos poucos as casas estão se reerguendo. Nós ouvimos aqui os relatos, não só trabalhadores que voltaram, mas também novos frequentadores e novos trabalhadores. São relatos de vocês que estão aí compartilhando conosco destes momentos. Claro que algumas casas, particularmente, têm as suas dificuldades. E são dificuldades que também serão vencidas. Depois de muito pensar a respeito dessas dificuldades das casas espíritas e da angústia dos dirigentes, nós chegamos à conclusão de que nós temos que esquecer o nosso passado das casas espíritas antes da pandemia e nos imaginarmos numa nova era, num novo tempo, e que nós devemos trabalhar com os recursos humanos que nós temos à nossa disposição. Então, se nós não temos mais 30 trabalhadores, e sim 10, vamos realizar o nosso trabalho com aqueles 10 trabalhadores, sem nos angustiarmos, porque se eles não voltaram, é porque eles não conseguiram ter realmente uma maior disposição, vencer as suas dificuldades, não estavam tão apegados assim ao centro espírita ou à doutrina. Lá na casa que eu participo, que é o Jesus de Nazaré, que o Beto, o Anerto Berlan, que está presente, nós temos observado que, aos poucos, aqueles frequentadores antigos que haviam parado estão aparecendo.
nem sempre com a mesma regularidade, mas estão voltando. Ou seja, aquelas angústias da pandemia estão passando e nós agora devemos começar a nos preparar para essa volta. E essa volta, ela depende muito do presidente. Por isso que o nosso encontro foi idealizado não para os dirigentes ou para frequentadores de uma forma assim aberta, mas para os presidentes, que em geral são as lideranças, são aqueles motivadores, são aqueles que pensam a casa espírita com mais intensidade, com mais frequência, que estão lá sempre e que se angustiam também. Então os presidentes, cabe aos presidentes ou às lideranças, porque às vezes nós temos um presidente que tem dificuldades, como foi relatado, está com problema na família, problema de saúde às vezes, mas todos aqueles que têm uma atividade mais intensa na casa espírita, que são lideranças, têm esse papel de realmente estar motivando, de estar atento aos novos frequentadores, e tem gente nova chegando mesmo, como foi relatado, jovens adultos, nós observamos isso também. E aos poucos nós precisamos ir atrás, vamos dizer assim, fazer aquilo que foi falado muito aí por vocês, que é o acolhimento, né? Acolher mesmo. E todas as atividades de acolhimento, de cursos, já foi conversado, já foi falado, vocês têm esse material todo, com certeza, bem claro, bem evidente e à disposição nas redes sociais, nas redes da internet, nos órgãos de unificação, né? Então, o que eu destaco aqui é que nós temos que estar fortalecidos e animados, continuarmos aí para o trabalho, com essa nossa responsabilidade. Não é à toa que nós assumimos uma direção de uma casa espírita ou de um movimento. Isso foi uma tarefa que está às nossas mãos e nós precisamos ser esses que vamos motivar os demais trabalhadores, aqueles que são os colegas de diretoria, porque hoje não se pode mais falar num centro espírita dirigido por uma única pessoa, o dono do centro. Isso é transformar o centro numa atividade mais moderna, é um grupo que dirige em harmonia e sintonia, para que a responsabilidade seja compartilhada nos acertos e nos enganos que nós tivermos para podermos melhorar cada vez mais a nossa casa. Era isso, Dalva. Muito obrigado. Obrigada, Donizete. Fátima? Boa tarde a todos. Eu sou secretária, não sou presidente. É que o nosso presidente aqui das casas, nós temos 2 casas aqui em Cândido Mota, somos vizinhos de Assis, faço parte da USE Regional de Assis, da USE juntamente com Guaraci, Ourinhos, Rancharia aí com Alexandre Nunes, então faço parte, acompanho aí na USE, inclusive por um dirigente nosso bastante antigo. E como disse a Karina aí agora mesmo, eu também fiz um curso de 5, 6 anos, há uns 10 anos atrás, que hoje eu não concordo, tanto que na casa onde eu frequento, nas 2 casas, Camille Flammarion e Mari Fernandes Barreiro, aqui em Cândido Mota, eu dou cursos hoje, cursos rápidos de 4 horas, cursos de passe assim, rapidinho para esses irmãos nossos que estão vindo com a graça de Deus, esses novos irmãos, não novos, assim, adolescentes, de jovens, mas assim, meio jovens, vamos dizer, entre os 20, 40, 50 anos, porque eu já tenho 60, então já estou para frente, né? Mas eu concordo com a Karina que se a gente não fizer, se nós aqui em Cândido Mota não tivéssemos tido, durante a pandemia, essa luz que veio do alto, para nós abrirmos para cursos rápidos, assim, para esses irmãos que vêm com vontade, que estavam perdidos durante a pandemia, que nos procuravam, assim, para um passe, para um acolhimento, para uma ajuda, para uma necessidade, por perca de irmãos da própria família durante a pandemia toda, nós não teríamos ninguém nas nossas casas hoje.
E com a graça de Deus, nós abrimos, a partir de maio desse ano também, nós atendemos aqui de segunda-feira, eu participo de um curso numa das casas de mediunidade, estudo e prática, que, segundo o curso da FEB, são anos. Eu não pretendo fazê-lo em anos, eu pretendo diminuir o tempo aí, desde que os irmãos estejam dentro da doutrina espírita, aptos a trabalhar no nosso grupo. Nessa casa, a gente trabalha apenas com um grupo de mediunidade, um trabalho mediúnico, toda segunda-feira, das 7 às 8h30, esse trabalho mediúnico. E na casa Mário Fernandes Barreiro, nós trabalhamos às terças, às quintas, com Evangelho e Passe, com estudo da doutrina na quinta-feira, e no domingo nós abrimos para o Evangelho e Passes também, das 8 às 9 da manhã, coisa que muitos falavam assim, não vai dar certo, está maravilhoso, estamos tendo irmãos novos de 20, 30, vindo, questionando, trazemos eles para participarem com a gente durante a leitura do Evangelho, dando abertura para que eles possam mesmo perguntar, falar, expor. Aí a gente coloca para eles, vamos estudar, vamos abrir o Evangelho em casa, vamos estar dentro da doutrina, isso está sendo maravilhoso. É claro que aqueles irmãos mais, não está aqui dentro do moderno, mas está dentro do conservador, como disse o nosso irmão aí no início. Então, esses irmãos mais conservadores, por eles, a casa não avançaria. Estaríamos com a casa fechada. Mas, com a graça de Deus, a gente tem, assim, levado esse pensamento de que tem que ser modernizado, não é modernizar o Espiritismo de Kardec, a gente tem que seguir na íntegra como ele deixou para nós, mas nós temos que modernizar assim, o nosso modo de pensar, nossa maneira de agir, de acolher o outro que está vindo. Mas ele não é espírita, Fátima, mas ele vai estudando, a gente ajudando, colocando uma colocação aqui dentro do Livro dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se interessa, ele procura, ele estuda, então é uma forma de, porque senão as nossas casas estariam fechadas. Obrigada, tudo de bom para todos. Muito obrigada, Fátima. Bem, então nós já passamos aqui das 16h30, estamos partindo para o final do nosso encontro. Realmente é muito bom ouvir o posicionamento de cada um de vocês, as experiências, as dificuldades. A gente vai percebendo que são semelhantes, né? Em todas as casas, os problemas repetem. É que alguns já conseguiram encontrar algumas soluções, outros ainda não, para determinadas áreas. O fato é que devemos permanecer sempre, como disse o Donizete, sempre resistentes, convictos do nosso papel de estarmos ali, realizando um bom trabalho, buscando novas soluções, buscando o auxílio que nós podemos ter junto aos nossos companheiros de doutrina espírita. Se nós não temos a nossa cidade, nós temos as cidades vizinhas, nós temos a USE, que justamente o papel é esse, o fortalecimento do movimento espírita, né? Então, é muito bom nós vermos pessoas que são dispostas a aprenderem, a progredirem, como todos nós, no domingo à tarde, estamos aqui reunidos, buscando essas soluções. O Donizete levantou a mão novamente. Pode falar, Donizete. Recentemente, acho que foi semana passada, a USE Regional de Assis participou de um encontro, o encontro fraterno da USE, que o tema era exatamente o mesmo. Eu acho que seria oportuno, interessante, que nós ouvíssemos os companheiros da região de Assis que participaram do evento, para enriquecer aqui o nosso encontro, se tiveram alguma sugestão nova, alguns comentários interessantes. Então, nós temos o Alexandre, né? Ou algum outro participante. Pode falar, Alexandre. Boa tarde a todos. Eu queria iniciar a nossa contribuição com a palavra solidariedade. É algo, talvez, que precisa ainda... Porque, às vezes, nós estamos falando de buscar novos trabalhadores, formar novos trabalhadores importantíssimos, mas muitas vezes nós não somos solidários com os trabalhadores que já existem, conosco mesmo. E eu até vou aqui dividir uma experiência. Na cidade em que nós estamos, Rancharia,
tem 3 casas espíritas. A cidade, ela demograficamente não é grande, é de porte médio pequeno, então as casas espíritas ficam próximas. E os espíritas, de uma certa forma, também se conhecem. E, segundo o último censo, nós temos em torno de uns 200 espíritas, pelo menos assim se identificaram, né? E aí nós vamos fazer as palestras e os espíritas de uma casa não vão na outra. E a gente fica, às vezes, de uma certa forma, preocupados até em buscar mais gente de fora, vamos se dizer assim, olha, meu público está pequeno. E eu fico pensando, e se esse público crescer, nós temos trabalhadores para acolher? Por quê? Então, são muitas situações em que nós, como foi colocado aqui por diversos companheiros, dessa preocupação enquanto nós que se predispomos a ser dirigentes, e muitas vezes vem até naquela questão, né? Já que não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque sempre aquela conversa que a gente, para formar uma diretoria, uma chapa, é uma luta. Aí, não, mas tá dando certo contigo, o time que tá ganhando se mexe. Mentira, toda hora tem que se mexer, renovação sempre. E aí, nós vamos falar da formação continuada desses trabalhadores, né? Essa preparação de novos trabalhadores, perfeito. Identificar qual é a aptidão de cada um, porque boa vontade, ótimo, é um dos quesitos, mas ter a identificação com aquela área em que ele se propõe a ser útil, a dar sua contribuição, é indispensável, porque muitas vezes vamos lá fazer uma capacitação, né, uma preparação para se tornar um trabalhador na área, por exemplo, do atendimento fraterno, e ele não tem nenhuma inclinação para isso. A inclinação dele, de repente, ele fica muito mais à vontade para, na porta do centro, entregar uma mensagem espírita. Ótimo, nós vamos, então, te acolher e vamos te estruturar nessa tarefa, não é? Então, agora, não se precisa ter, né, para essa preparação, para essa formação, nem um MBA, nem uma pós-graduação, ou seja, a questão, ninguém vai se tornar aquele expert em espiritismo. Afinal de contas, nós estamos trabalhando, estamos aprendendo a todo momento, né? A cada momento que nós abrimos o Evangelho, nós identificamos uma lição totalmente nova para nós, interessante. Estudei essa lição a semana passada, hoje consigo enxergá-la com outros olhos, porque novas realidades me chegaram. Então, foi até colocado pela querida Karina aqui, realmente, que informar, capacitar e qualificar de uma forma globalizada, sem ficar naquele, sabe, assim, de burocratizar o aprendizado, sabe, como se, para tentar, infelizmente, a gente tem dirigentes que é assim, quanto mais eu mostrar para o outro, engessar a coisa, a impressão que eu sou mais sábio, ó. Não, na realidade é simplificar a coisa, identificar o perfil. Então, só para não me estender muito, que já acabei me estendendo, como o Donizete falou desse encontro que nós tivemos, se reuniram 4 usos estaduais, quase 4 usos regionais, e para formatar esse encontro, que é o encontro de unificação, né, pela USA estadual, nós viemos, foi justamente a USA de Assis, para quando foi se formatar, oferecer as sugestões de como seria o encontro. E com base nessa experiência que nós tivemos do primeiro encontro aqui de presidente e agora com o segundo, nós fomos lá e levamos a sugestão, olha, e nós falamos, se trata inclusive de uma iniciativa de uma USA próxima que nossa, a USA Marília, e que nós vamos participar e que nós colocamos aqui para submeter ao restante dos companheiros, outras USAs, que vocês acham desse trabalho. Aí se modificou um pouco o tema, mas em tese geral foi esse. E aí coube a USA Regional de Assis
falar sobre a formação continuada como um subtema de trabalhadores, e não só de novos trabalhadores, mas de trabalhadores, porque nós também temos que nos capacitar, nos reciclar periodicamente, né? Em todas as áreas. Então, inclusive, o Guaraci já deu um preâmbulo dizendo assim, da questão da gestão. Quando nós temos dificuldade, muitas vezes, em encontrar companheiros para fazer essa gestão, e quando se encontra, que esses companheiros se envolvam de tal maneira, precisa entender, a legislação está mudando, nós temos a LGPD aí, que é coisa séria, né? Então, e agora? E esse livro, que é difícil tirar de dirigentes, muitas vezes, que estão ali, que tem todo o conhecimento, deve toda a sua contribuição, mas chegar para eles que ficaram a vida inteira ali com o livro de encarnado e desencarnado, nome, e agora você fala, olha, tem que tomar cuidado com essas informações. Não, você tem que tomar cuidado, você entendeu? Você não pode ficar colocando o nome de pessoa. As pessoas que estão colocando muitas vezes o nome aqui, ela nem sabe que o nome dela está aqui, você, de repente, por uma solidariedade, mas se ela vier descobrir, será que ela gostaria de estar com o nome aqui? E aí, a gente, inclusive, nessa situação específica, uma pessoa disse assim, olha, nós fizemos para evitar, porque já houve uma situação muito delicada na casa, é colocarmos, então, em vez de um livro, folhetinhos avulso, e aí colocamos uma caixinha fechada, a pessoa escreve ali o seu nome, coloca lá dentro, fica sob a coordenação de um ou dois, ela vai fazer a sua vibração ali de acordo com o nome que ela colocou, né? E depois a gente vai dar um jeito de descartar com todo cuidado aqueles nomes de novo. Então, olha só os novos cuidados, inclusive na gestão da casa espírita. Inclusive com a questão, muitas vezes, fiscal, né? Hoje, para se aprovar registrar uma ata, uma série de situações com as reuniões virtuais, muitas vezes eleições virtuais, o cartório pede uma série de documentos. Então, toda essa formação, ela precisa acontecer continuadamente, logicamente, sem nenhum engessamento, mas que ela precisa acolher, né? Nós vamos voltar no tema, né? Primeiro, questão da modernização. Olha, realmente, assim, tudo está evoluindo rapidamente, nós precisamos acompanhar, justamente, né, como nós citamos a questão aí da LGPD e tantas outras situações. Então, essa modernização é necessária. Eu entendo ainda que nós precisamos pegar o que já foi construído e não destruir, mas melhorar. É só isso. Vamos melhorar o que já está construído. E muitas vezes nós temos até dificuldade de mexer em alguns pontos que chamaríamos de nevrálgicos, justamente pelo nosso apego, pelo nosso ainda, né? Então, essa formação continuada, essa vontade realmente de nós querermos, né, se modernizar, isso em todos os aspectos, na estrutura física da casa, precisamos, vamos dizer assim, na minha região aqui, eu diria assim, até um tempo atrás, ar-condicionado era artigo de luxo, agora é necessidade. Então, se a gente pode colocar um ar-condicionado na casa espírita, vamos colocar. Ninguém está falando que aqui, nós não somos aqui pregadores de, quanto mais simples, melhor. Precisamos dar conforto para as pessoas que aparecem. Nós não estamos, na realidade, precisando, então, entender que essa modernização, seja na estrutura física, na estrutura didática que nós vamos apresentar para esses novos trabalhadores, para esse novo dirigente, ou para essas pessoas que estão chegando, precisa ser acolhedora, atraente, e que ele realmente entenda do papel enquanto ele está assumindo ali. Eu agradeço, perdão se eu me estendi muito, viu, gente? Muito bom. Muito obrigada, Alexandre. Donizete, gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, tá ótimo. Karina? Alguém mais gostaria de falar mais alguma coisa para a gente concluir? Dalva. Oi. Seria bom depois, antes do final, nós pedimos aos amigos e amigas que abram a câmera para nós tirarmos uma foto. Ah, sim, sim. Tudo bem. Vou pedir, sim. É uma forma de nós divulgarmos e incentivarmos os demais presidentes que não têm participado conosco. Isso.
E só esclarecendo a todos, o Donizete já colocou no chat, mas eu esqueci de falar no início que nós estamos gravando. Claro que não vai ser divulgado na íntegra, né, Donizete? Mas nós podemos compartilhar alguns trechos importantes das falas, até para que a gente não perca, né? Foram tantos pontos importantes aqui, para que não fique perdido apenas no momento, tá bom? Agora sim, pode falar. Dalva, a gente ouve falar de modernização, né? A gente vê no movimento espírita muitos modismos de momento, né? Algumas práticas, alguns estudos estrúxulos que não tem nada a ver com Kardec, né? Mas nós vamos chamar a atenção aqui para outra coisa, nesse sentido de modernização, de estudo, de aprofundamento. Nós precisamos conhecer as obras de Allan Kardec. Mas como assim? Nós não conhecemos exatamente as obras de Allan Kardec. Nós conhecemos obras traduzidas. E os tradutores, muitas das vezes, por motivo da sua, da editora, ou da orientação que tem, ou da formação que tem, traduzem ao gosto dos seus interesses, dos seus pensamentos. Porque, veja bem, eu tenho comparado algumas traduções, e elas, embora tenha tido como, em princípio, obras de Kardec, em francês, para serem traduzidas, as traduções não são iguais. E as mudanças que tem nas traduções nem sempre são apenas de sinônimos. Muitas das vezes, de ideias. Né? Nós temos aí, está popular falado, as adulterações havidas nas obras de Kardec em francês, que chegaram ao nosso conhecimento e que essas foram traduzidas e serviram de base para todas as outras traduções. Mas, independente daquelas, as outras também trazem algumas diferenças nas traduções, que às vezes nos arrepia, vamos dizer assim, como é que pode? Kardec disse isso? Aí você pega outra tradução, não, Kardec não disse isso. Peraí, se a tradução está diferente, tem duas alternativas, ou três até. Não é duas alternativas. Ou as duas estão erradas, ou uma das duas está certa, porque é impossível as duas estarem certas, porque são diferentes. Né? Então, aqui fica só um chamamento de atenção para a gente procurar conhecer Kardec, Allan Kardec, conhecer a doutrina dos espíritos, que é isso que é o espiritismo. O espiritismo é a doutrina dos espíritos. E as traduções, às vezes, elas diferem da doutrina dos espíritos, porque não foi aquilo que os espíritos falaram. Eu só estou chamando de atenção para essa questão, porque ela tem me preocupado. E aí, cada um fica com a sua pulga atrás da orelha, né? Tá ok, Guaraci, muito obrigada. Então, nós temos aqui alguns comentários, então vou aproveitar para ler, né, que foram colocados. O André Barros colocou que nós devemos modernizar a metodologia, não o conteúdo, complementando uma fala anterior. E o André ainda disse que esses cursos rápidos auxiliam bastante, pois não podemos perder trabalhadores e não podemos burocratizar para formar novos trabalhadores. O voluntário começa a trabalhar e, com o tempo, vamos moldando e somos moldados, sempre aprendendo. E o José Teresiano ele explicou que ele não se manifestou porque as dificuldades, né, foram mencionadas, já tinham sido mencionadas. Então, o que nos resta, então, é agradecer a participação de cada um de vocês, que possamos levar as reflexões que foram trazidas nesta tarde para a nossa vida enquanto espíritas, dirigentes espíritas. Fiquemos atentos, né, como agora se colocou a questão das traduções, realmente observar, né, nós devemos conhecer aquilo que estamos passando, o dirigente, saber o seu conteúdo. Outro ponto importante é que o dirigente precisa conhecer Allan Kardec, que como ele vai, no sentido de estudar mesmo Allan Kardec, né, porque como ele vai passar o conteúdo da doutrina espírita se ele não conhecer a doutrina espírita, né, então
e também para formar novos trabalhadores, buscar realmente o desenvolvimento, o entendimento das obras de Allan Kardec. Tá? Então, é com muita alegria que nós concluímos esse evento, que nós possamos levar esses ensinamentos para as nossas casas, e vamos estar atentos para o próximo, se possível, né, poderemos realizar novos encontros. O propósito é sempre essa troca de ideias, não sai nada pronto, não há conclusões já pré-formatadas, né, Donizete e Karina, não era esse o nosso propósito, chegar aqui dando soluções, mas sim levantar ideias, para que nós possamos refletir e levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nas nossas casas espíritas. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós temos aqui a Karina, que gostaria de falar. Pode falar, Karina. A gente pode fazer um relatório depois, né, Dalva, com os principais pontos que foram relevantados aqui, depois a gente pode postar no grupo, né, com essas sugestões sempre ajudam os companheiros aí das casas espíritas. Isso, esse relatório foram anotados, né, e também nós temos gravado, então nós vamos levantar esses pontos importantes que foram colocados, e esse relatório será depois publicado no grupo. Quem não estiver ainda no grupo, acho que não são todos, né, acho que a grande parte está, mas nós temos um grupo de presidentes de centros espíritas, tá? Então, como eu mandei o link a todos vocês, todos receberam, quem não estiver no grupo e quiser, é só mandar uma mensagem para mim, que eu envio o convite a vocês, para vocês entrarem no grupo. Porque ali normalmente já é publicado, né, as notícias na possibilidade de um novo encontro, se fizermos também os temas, os possíveis temas, para que vocês possam escolher. Esse tema, inclusive, para quem não está no grupo ainda, foi escolhido pelos participantes do primeiro encontro, tá, que foi definido. Colocamos as opções e foi definido que o tema que gostariam de conversar seria esse. Então, quem quiser entrar no grupo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que eu envio o convite e vocês ingressam no grupo. E nesse grupo será publicado depois o relatório deste encontro. Tudo bem? Então, mais alguma coisa, Donizete? Só para abrir a câmera do pessoal. Ah, sim. Quem puder, por favor. Então, vamos abrir a câmera. Não saio ainda, que nós vamos fazer a prece de encerramento, né? Donizete vai tirar a foto. Deu certo? Deixa eu ver aqui. Tá. Algo muito importante também, que nós precisamos, acho que muitas casas já fazem isso, é registrarem os fatos, né? Às vezes tem, por exemplo, esse encontro, a divulgação da realização do encontro, as casas espíritas divulgarem as atividades públicas que realizam, porque isso também vai ajudando, né, para que outras pessoas despertem a curiosidade e queiram participar num próximo evento. Então, é muito importante também. Deu certo, Donizete? A foto? Deu. Deu? Deu. Então, tá ótimo. Então, vamos fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso encontro. Mais uma vez, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de amor, bondade, misericórdia infinita, para agradecer pela bênção da nossa vida, pela oportunidade constante de aprendizado e pela oportunidade de estarmos juntos, justamente para lidarmos, para tratarmos sobre o movimento espírita. Quantas almas podemos iluminar através dessa doutrina maravilhosa que ilumina a cada um de nós? O quanto podemos realizar pelo movimento espírita, auxiliando aqueles que chegam às nossas casas, sedentos de esclarecimento, orientação, acolhimento, amor. Mas o maior esclarecimento que podemos dar a cada um deles é justamente a luz da doutrina espírita, que lhes dá o direcionamento para a vida, para como lidar com as dificuldades que certamente enfrentarão. E ainda mais, a oportunidade de levarem a luz da doutrina adiante, que cada trabalhador da nossa casa pode levar quando também aprende a acolher, a amparar outros necessitados que ali chegam. Que possamos sempre
conscientes do nosso papel de trabalhadores da doutrina espírita, levarmos a paz, o amor e a luz do Mestre Jesus e a luz divina a todos que chegarem até nós. Que Jesus permaneça nos iluminando, nos abençoando, e que possamos nós permanecermos com Jesus em nossos pensamentos, sentimentos e ações. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês, foi um prazer tê-los conosco, e que possamos estar novamente juntos no próximo evento. Podem abrir os microfones. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, amigos. Obrigado pela companhia e pelas reflexões. Forte abraço. Obrigado a vocês. Abraço. Até mais para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Todos com Deus. Abraço.